Operação Elias, segunda semana, os corvos de Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós bendizemos o seu glorioso nome e exaltamos, ó Deus, a sua glória e majestade. E nos reunimos aqui, ó Deus, nessa noite, para mais um dia de campanha de oração. E pedimos, ó Espírito Santo, batiza-nos com fogo, Espírito Santo. Fala a cada um de nós, consoante o seu poder, consoante, ó Deus, a necessidade que há em nossos corações, para que aprendamos a temer ao Senhor, para que aprendamos a confiar na palavra do Senhor, para que aprendamos a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Usa, ó Deus, a nossa vida, profetiza em nossa boca a palavra que vá ao encontro da necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Teve uma vez, num estudo bíblico, eu perguntei às pessoas, informalmente, falei: qual será que foi, o primeiro animal que Noé tirou da arca, ou que Noé soltou da arca? O curioso é que foi praticamente unânime as pessoas falarem: a pomba, não é? Porque essa figura, inclusive, ela é recorrente, quando a gente vê as obras de arte, Noé soltando a pomba, mas só que o primeiro animal que soltou foi o corvo, não foi a pomba. Foi o corvo. A pomba foi depois que o corvo já tinha ido e vindo várias vezes. Por que eu trago isso? Sabe, gente? Porque o corvo, ele sempre foi considerado uma ave sinistra. Principalmente na literatura clássica. O corvo é até visto como ave de mau agouro, não é? Perigoso, companheiro de bruxas, não é? A bruxa tem ali um corvo. Então, o corvo, gente, é esse animal feio, não é? O corvo é um animal feio, ele é um rapineiro, não é? E é predador, mas come carniça, não é? Um rapineiro. Então, aí o corvo está inclusive na lista de animais imundos, ali no texto bíblico. Então, tudo isso nós temos sobre o corvo. E aí nós ficamos pensando o seguinte: por que quando Deus falou com Elias? Porque olha só, meus irmãos, a cidade, o reino do norte, Israel, estava atolado, gente, na imoralidade, na iniquidade, na perversão de toda a natureza. Então Elias se levantou em nome de Deus e falou com o rei Acabe: não haverá chuva. E olha a ousadia de Elias, falou assim: só haverá chuva mediante a minha palavra. Meu Deus, que homem é esse que faz fechar o céu da chuva? É o homem de Deus, é o profeta. Então, a partir desse dia, realmente a Bíblia fala que nem orvalho, nem chuva, nada aconteceu durante um período de 3 anos e meio. Então, quando Neemias deu essa palavra profética, Deus falou com ele, foi Elias, ao Neemias, vindo aí: Elias, você vai agora lá para o ribeiro de Querite, lá no oriente, e se esconda lá. Você vai ficar ali morando nas margens daquele ribeiro, você vai beber do ribeiro, e eu darei ordem aos corvos, para que te leve pão e carne de manhã, e pão e carne à noite. Aí você fica pensando, corvo, levando pão e carne para o profeta,
Aí nós pensamos assim, mas logo o corvo, um animal que seria carniceiro, será que ele levou carne estragada, né, para o profeta? Onde é que ele arrumou pão? Talvez ele arrumou o pão no mesmo lugar que arrumou a carne e vice-versa. Mas a verdade então, gente, é que seria muito improvável, dentro da nossa economia, na nossa administração, que Deus usasse um corvo para sustentar o seu profeta. Muito improvável. Poderia ser tantas outras aves ou talvez outros meios, mas o corvo não. Olha só então, gente, que o nosso Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus do improvável. Ah, Senhor, assim não tem jeito não. Ah, Senhor Deus, desse jeito não pode. Ah, Senhor Deus, desse jeito não é bom. Deus é Deus do improvável. Aquilo que nós pensamos que não poderia ser, é exatamente isso. Porque muitas vezes, por mero preconceito, nós achamos que Deus não deve fazer isso, ou que Deus não deve usar aquela pessoa, ou que Deus não deve usar aquela outra pessoa. Ora, Deus é o Deus do improvável, então nós não podemos dizer, ó Deus, tem que ser assim. Quem é que manda em Deus? Quem conhece a mente do nosso Senhor? Quem que diz a Ele para Ele fazer? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Não, Deus ele é o Senhor, então sendo o Senhor, sendo soberano, Ele faz aquilo que quiser. Então nós muitas vezes, por mero pessimismo, ou por incredulidade, ou por preconceito, rotulamos as pessoas e falamos, esse aqui Deus não pode usar, esse aqui Deus não vai usar, esse sim, aquele não, como se nós tivéssemos o poder em nós mesmos, de dizer, Deus, faça isso ou faça aquilo outro, ou você pode, você não pode. Absolutamente, porque Deus é o Deus do improvável. Ele usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quiser. E Deus abençoa quem Ele quer abençoar. Essa é a realidade. Quando nós vemos na Bíblia Deus escolhendo 12 homens para serem os seus apóstolos e discípulos, se nós olharmos bem a vida daqueles homens, falamos, são homens improváveis. Homens improváveis, que nós certamente não os escolheríamos. Não, esse aqui não é improvável, aquele ali, aquele outro, nem pensar. Ou seja, mas espera aí, onde é que está então a soberania do poder de Deus? Ah, meu Deus, mas o Senhor usou até uma jumenta. Quando Balaão estava pelo caminho da iniquidade, buscando vender a bênção e a maldição por lucro, a jumenta, que ele montava há muitos anos, parou e falou, ô Balaão, por que você está me batendo? Porque Deus havia mandado um anjo, e o anjo estava na frente dele com a espada desembanhada, ia matar Balaão, mas a jumenta enxergou, e o profeta não enxergou. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? A jumenta enxerga e o homem de Deus não enxerga. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a jumenta tem que falar conosco. Por quê? Porque somos de Deus, e Deus está falando, e a gente parece que não dá atenção, parece que não enxerga o que Deus está mostrando, e o anjo havia entrado no caminho dele várias vezes, e foi preciso a jumenta falar, porque o homem que era profeta não conseguiu enxergar. Queridos, nós não podemos trazer essa jumenta para a nossa vida. Nós temos que ser tão sensíveis à voz de Deus, à ação do Espírito Santo, ter uma comunhão tão íntima com Deus, tão profunda, de maneira que quando Deus falar, nós entendemos. Quando Deus pensar, nós captamos. Quando o Senhor pensar, nós entendemos. Nós precisamos desse alinhamento com Deus, para não precisar da jumenta falar conosco. Mas Deus é o Deus do improvável. Ele usa até a jumenta se for preciso. Ele usou lá a jumenta para falar com Balaão, e Deus usou os corvos para alimentar o seu profeta, e Deus usou tantas pessoas, como ali os discípulos, homens improváveis, mas foram esses que Deus usou. Às vezes, nós nos olhamos no espelho, olhamos às vezes para os nossos fracassos, para as nossas iniquidades, para os nossos flagelos, para as nossas más escolhas, decisões erradas, e nós pensamos assim, Deus, eu não, Senhor, eu não, porque eu não mereço, eu não sou Deus, eu sou o pior de todos. Mas Deus é o Deus do improvável. Fala, é você sim, é você sim. Não, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o mais incapaz. Deus fala, mas é você.
É você que eu chamo, é você que vai, porque Deus é o Deus do improvável. Nós não precisamos ser o melhor para Deus agir, para Deus atuar. Deus sempre. E olha o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou assim: meus irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para aquele que se glorie, glorie-se então no Senhor. Falou: olha, Israel, vocês tomaram a terra de Canaã, não é porque vocês são fortes, não. Vocês eram o menor dos povos, é porque eu dei, é porque eu dei. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem entrega. Hoje o Senhor estava aqui colocando a plotagem lá embaixo na porta, né? Aí colocou, e aí ele falou assim: nossa, olha aqui, eu nem mediu e deu certinho. Eu falei: nossa, rapaz, você tá bom nesse negócio mesmo, hein? Você não é fácil, não? Ele falou assim: não é porque não estou fácil, não, é porque é a bênção de Deus. Ele falou assim: é porque é a bênção de Deus. Sabe, eu falei: rapaz, sabe o que é mesmo? A gente acha assim: nossa, como é que eu sou bom? Eu fiz certinho. Não, é a bênção de Deus. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque diz o texto que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem vai se gloriar, glorie-se no Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a honra e a glória do Senhor. Então, queridos, nós temos que entender como é que Deus age, e por que veio essa seca a Israel, e por que essa maneira, né, tão extraordinária de Deus agir por meio dos corvos, fazendo aquilo que é inusitado, para dizer: meu Deus, ave imunda, não, eu não aceito. Se é Deus que manda, aceita. Se é Deus que ordena, aceita. Não resista a Deus. Não vai acontecer conosco como aconteceu lá com Balaão. Então, nós temos que entender que a seca era uma maldição espiritual. Meus irmãos, a seca sempre esteve associada às questões espirituais, porque Deus falou isso. Veja só que enquanto Elias, a Bíblia fala que Elias andava diante da face do Senhor. O que significa isso, hein? Andava diante da face do Senhor. Quer dizer que onde quer que Elias estivesse, ele estava vendo Deus, Deus estava com ele, ou seja, ele vivia na presença de Deus, não tinha escondido. Ou seja, onde eu estou, a face de Deus me vê. Ele não se escondia de Deus, ele não se escondia da face do Senhor. Ou seja, era um homem então, que andando diante da face do Senhor, ele agia corretamente em todos os sentidos, ele tinha plena comunhão com Deus. Isso era andar diante do Senhor, viver diante do Senhor, debaixo dos olhos do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, debaixo dos princípios do Senhor, debaixo da ordem do Senhor. É exatamente isso que o texto então diz. Mas, enquanto Elias andava diante da face do Senhor, o reino de Israel, que era o reino do norte, vivia em total depravação moral e espiritual. A Bíblia fala que Acabe, o rei de Israel, a Bíblia fala assim: ele fez pior do que outros que foram antes dele, e ainda provocou o Senhor a ira, porque buscou todos os deuses, as divindades pagãs de Canaã, e trouxe para o templo, e trouxe para oferecer culto. Ou seja, ele conseguiu perverter não só a religião do povo, mas o próprio povo. Havia aquela ideia de que você poderia ter um Deus a mais, não tem problema, quanto mais Deus, melhor. Então havia alguns que criam no Deus de Israel, em Jeová, mas havia algum que cria em Rimon, outro em Quemos, outro em Astarote, em Astarte e tantos outros. Não é mais um Deus. Por isso que a Bíblia fala nos 10 mandamentos, logo no começo: não terás outros deuses diante de mim. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Então, essa perversão espiritual, ela traz consigo perversão moral, ética e uma série de outras situações que pervertem a sociedade. E aí, a Bíblia fala em Deuteronômio 28, onde Deus relata bênçãos e maldição. Cantamos aqui aquela música, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, o Senhor teu Deus te abençoará. Bendito serei no campo, bendito serei na cidade, na terra, onde estiver. É o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia fala, se não ouvires essa palavra e não cumprires tudo quanto está escrito, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, queridos, que diante de Deus, há bênção e maldição. Mas peraí, mas nós podemos escolher. Não é uma imposição divina, nós podemos escolher. E o texto então diz o seguinte, que como resultado de eles abandonarem a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, que o céu seria de bronze e a terra de ferro. E diz assim, que em lugar de chuva, darei poeira e pó. Então imagina, o que é um céu de bronze que não chove, uma terra de ferro que não nasce nada? Em vez de orvalho, em vez de chuva, era poeira, era sequidão. Então Deuteronômio 28 já falava exatamente isso, como consequência dessa depravação moral e espiritual do povo. É exatamente isso, e esse princípio da bênção e da maldição permanece até os dias de hoje. Por isso que o profeta ele recomenda, escolhe a bênção para que viva. Ele fala isso, eis que o Senhor põe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção, ou seja, nós podemos escolher aquilo que vamos fazer. Obviamente seremos perturbados, seremos tentados, seremos acossados de um lado ou do outro, mas nós podemos escolher e manter firme a nossa postura diante de Deus. Escolhe a bênção para que viva. E de fato, o que é que nós temos escolhido? De fato, como realidade, o que temos escolhido? O profeta disse, obedeça, porque os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a sua descendência. Ele toma o céu e a terra como testemunha de que deu oportunidade. Sabe por quê, meus queridos? Porque, não obstante haver maldição sobre a terra, nenhuma maldição vem sobre a terra, nenhuma maldição vem sobre uma pessoa, sem que ela tenha oportunidade de arrependimento, de mudança de vida. Deus não é assim, gente. Ele não vai falar, você está errado. Não, ele vai dizer, arrepende. Ele vai dizer, muda de caminho. Ele vai dizer, muda de vida. Ele vai dizer, deixa essa prática. Ele vai dizer, busca o reino de Deus. Ele vai dizer, muda o seu coração, muda os seus valores, muda a sua vida. Deus, então, ele vai dizer isso. Deus não é um Deus que amaldiçoa o homem. O homem é quem escolhe a maldição. A Bíblia não fala, olha que está escrito aqui, tem bênção, tem maldição, qual você vai escolher? O homem é quem escolhe. Mas Deus sempre dá oportunidade ao homem, sempre. Portanto, cabe a cada um de nós, dia após dia, avaliar a nossa própria vida à luz da palavra de Deus. Pois não há chuva de bênção, sem que uma pessoa decida, Deus, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Deus, eu me entrego a Jesus Cristo. E se não havia de uma pessoa, existe sequidão espiritual, é preciso que haja conversão, quebrantamento, arrependimento, abandono de práticas pecaminosas, confissão, humildade, oração, é entrega a Jesus Cristo. E não falar, não posso me entregar a Jesus não, porque eu tenho medo dele. Não. Entregue-se a Ele, porque Ele é amor. Deus é amor na sua essência. Os atributos morais de Deus são santidade, justiça e amor. Santidade, justiça e amor. Isso é o nosso Deus. Como é que a gente pode ter medo de alguém que é santidade, que é justiça e que é amor? Podemos nos entregar a Ele, fechar os olhos. Um teólogo aí contemporâneo fala que, é o Dietrich Bonhoeffer, acho que não, ele fala que a fé é um salto no escuro. A fé é um salto no escuro, ou seja, eu posso pular, sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido,
Eu sei quem é que me sustenta. Eu sei quem é que ampara. Então, não há motivo para nós termos medo. Não tem motivo para nós termos medo. Então, se nós tomarmos essas atitudes de ajustar a nossa vida com Deus, nós vamos ter na nossa vida aquela promessa que Jesus fez à mulher samaritana. Jesus falou com ela assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a promessa de Jesus é um povo que está lá em sequidão, em seca, e diz: olha, mas eu tenho a água viva, mas eu tenho a água da vida, e essa água, ela vai gerar uma fonte na sua vida. Ou seja, a água que é Jesus, vai virar uma fonte, e essa fonte está dizendo que ela vai jorrar para a vida eterna, ou seja, vai jorrar sempre, e vai transcender desse mundo, dessa vida, para a vida eterna. Essa é a verdade. Então, diante da sequidão por causa da desobediência, Jesus se coloca diante de nós como a água da vida, como a água inextinguível. Outro fato que precisamos considerar aqui nesse contexto, é que Deus faz diferença entre quem é seu filho e quem não é seu filho. Isso é um dos grandes abismos teológicos que existe no mundo, em todos os lugares. Deus faz diferença entre quem é seu filho e quem não é seu filho. Mas como assim? A doutrina da salvação universal é um pensamento equivocado que ensina que todas as pessoas são naturalmente filhas de Deus, por terem sido criadas por Deus. Então, com base nessa ideia, nenhuma pessoa se perde, nenhuma pessoa vai para o inferno, nenhuma pessoa terá morte eterna, porque Deus não permitirá a perdição dos seus filhos. Mas isso não tem respaldo bíblico, isso não tem suporte bíblico em nenhum livro, não há nenhuma declaração bíblica que dê essa ideia. Pelo contrário, a Bíblia até fala: tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos, porque ele é homicida desde o princípio, é mentiroso e pai da mentira. Quando fala mentira, fala daquilo que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Então quer dizer que tem alguém, vós tendes por pai o diabo. Opa, então tem alguém que é filho do diabo. A Bíblia fala: sois filhos da ira. Opa, tem filho também da ira, filhos da perdição. Olha aí, quer dizer então que não existe um único pai que é Deus, não, há outros pais. Então nós precisamos entender isso. Essa doutrina da salvação universal é uma falácia, é um erro, é um engano, é uma artimanha diabólica, para que as pessoas não tenham necessidade de se arrepender verdadeiramente. É por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu único Filho. Deus só tem um Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. As demais pessoas, todos nós, somos o quê? Criaturas de Deus, que podem se tornar filhas de Deus por adoção, conforme diz a Bíblia. E a Bíblia fala em João 12, todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se nós cremos então no nome de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Essa é a condição que Deus, por amor, Ele põe diante de nós. Precisamos. Então, a vantagem de ser filho é porque Deus faz diferença entre quem é seu filho e quem não é seu filho. Enquanto houve 10 pragas no Egito, assolando o povo egípcio, a Bíblia fala que a cidade, o império ficou arruinado, mas os hebreus estavam seguros e protegidos na terra de Gósen, que era a terra onde eles moravam, a terra à parte. Quando havia trevas no Egito, não havia trevas. Quando havia chuva de fogo, não havia chuva de fogo. Quando havia água transformada em sangue, lá não havia. Ou seja, todas as 10 pragas que vieram sobre o Egito, nenhuma delas alcançou o povo de Israel, porque Deus faz diferença entre quem é seu filho e quem não é seu filho. É isso que acontece. Então olha só, enquanto Israel enfrentava a seca e a fome, Elias estava no ribeiro de Querite, e ele era alimentado pelos corvos 2 vezes por dia com pão e carne. Enquanto o povo estava na sequidão, passando fome,
Elias tinha carne, e tinha pão, e tinha água. Olha que privilégio de Elias, porque Deus faz diferença entre quem é seu filho e quem não é seu filho. Olha o que Deus falou lá em profeta Malaquias. O que Deus falou sobre os filhos? Falei assim, olha, irei poupá-los como um pai poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vereis a diferença. Vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Essa é a realidade. Então, a Bíblia continua dizendo, então, que Deus vai fazer diferença entre aquele que é seu filho e aquele que não é seu filho. Para aquele que é seu filho, acontecem coisas inusitadas, como até mesmo corvos ser instrumento de bênção de Deus. Aquilo que a gente pensava que não seria bênção, Deus transforma em bênção. Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus que muda as situações, que muda as circunstâncias. Deus é o Deus que faz isso. Então, querido, o próprio Deus é improvável. Olha só, um corvo sustentou o profeta com pão e carne. Deus ama pessoas que merecem a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama pessoas que merecem a morte. Deus é misericordioso e dá oportunidade até a quem não merece. Não merece nada não, mas Deus dá oportunidade, porque isso é misericórdia. Deus foi capaz de tornar-se um ser humano para morrer no lugar do ser humano culpado. Olha aqui, Deus, como que Deus é improvável? Como não tem solução para o homem? Eu falei, eu vou virar homem, eu vou nascer como homem, para morrer no lugar do homem, para salvar o homem. Olha o que Deus faz, é o Deus do improvável. Deus então fez o inocente Jesus Cristo morrer no lugar do culpado. Mas isso é injusto, mas é mesmo, porque Deus é improvável. Ele faz até o inocente, ele mesmo, pagar no lugar do pecador para salvá-lo. Isso é amor. Deus é capaz de perdoar os nossos pecados e esquecê-los. Esquecer. Oh Deus, eu só lembro aquele pecado. Ele fala, qual? Senhor, aquele negócio que eu fiquei dito tão grave, Senhor. Deus fala, o que, meu filho? Eu não lembro de nada. Porque quando o sangue de Jesus passa, ele gera um esquecimento na memória de Deus. Essa é a realidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz o improvável. Deus chamou Israel ao arrependimento e nos chama também ao arrependimento. Todos os dias, avaliar a nossa própria mente. E Deus quer nos abençoar e nos dar o melhor dessa terra. Deus quer nos abençoar e nos dar o melhor dessa terra. Mas para isso precisamos ser filhos de Deus. Não só ser filhos de Deus, mas viver como filhos de Deus. Produzir frutos de filho de Deus. Porque se eu digo que eu sou filho de Deus, mas os meus frutos são frutos das trevas, ora, se o próprio Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore, obviamente é a virtude espiritual que vai produzir em nós o fruto divino. Então, queridos, nosso Deus é o Deus do improvável. Nada é aquilo que nós pensamos que é, até que Deus dê a sua palavra. Nada. E Deus, ele pode mudar qualquer circunstância, até trazer corvos a nosso favor. Até trazer corvos ao nosso favor. Nós vamos orar agora. É a segunda semana. Você tem suas metas, você tem seus objetivos, você tem as suas propostas, aquilo que você precisa que Deus fale ao seu coração. Nós vamos orar, em seguida vamos orar ali pelos pedidos que estão ali naquela mesa, e ungir e abençoar em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração individual. Queridos, eu sempre falo, a oração poderosa é a oração que cada um faz por si. A oração mais poderosa é a sua. Então nós precisamos persistir e treinar a oração, a gente fazer essa oração que Deus ouve. Mas, ao final de alguns minutos, eu vou orar por todos nós e ungir aqueles pedidos ali em nome de Jesus. Vamos orar? Fale com Deus sobre a sua vida, fale com Deus sobre as suas lutas agora. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda a glória, o Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus na terra.
A ti, Senhor, seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Nos reunimos aqui, ó Deus, nessa noite e apresentamos, ó Pai, cada uma das pessoas que estão aqui, todas elas, ó Deus, comprometidas com o Senhor. Tem, ó Deus, um propósito, tem, ó Deus amado, uma súplica, uma necessidade, um problema, uma crise, uma dor, Pai, uma aflição na alma. Elas mesmas, ó Deus, ou talvez outras pessoas por quem elas intercedem. Ó Deus amado, em nome de Jesus. Então, Senhor, nós te pedimos que no nome do Senhor Jesus, venha, Deus amado, intervir nessas vidas, Senhor, nessas circunstâncias, ó Pai. Venha, Deus amado, sondar agora a mente e o coração de cada um que está aqui, para que o Senhor, ó Deus, que sonda a nossa mente, saiba, Senhor Deus, o quanto sentimos dor na alma por essas dificuldades que ora apresentamos ao Senhor. Ó Espírito Santo, não sabemos orar como convém, mas ó Espírito Santo, intercede por nós agora diante do Pai, com seus gemidos inexprimíveis, falando da nossa dor, falando da nossa angústia, falando da nossa necessidade, falando da nossa ansiedade, ó Deus, dos problemas que enfrentamos, das pessoas, ó Deus, a quem amamos enfrentam, dos nossos familiares, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, intervenha, Senhor. Intervenha, Senhor. Sabemos que não há limite para a operação do Senhor. Sabemos, ó Deus amado, que o Senhor é um Deus que, ó Deus, fora do convencional. Sim, meu Pai, o Senhor pode todas as coisas. Cria, meu Pai, circunstâncias. Usa, Deus amado, quaisquer meios, ó Senhor. Mas alcança o nosso coração, Pai. Alcança a nossa alma. Refrigera a nossa alma, Senhor. Refrigera, Senhor Deus amado, aquilo que nos leva à angústia, Senhor. Faça cessar, ó Deus amado, o ataque do inimigo. Ó Deus, que fala que o Senhor não pode nos livrar, que fala que o Senhor não intervém, que fala que nós pereceremos, Senhor. Que o inimigo se cale diante da voz do Senhor, que se levanta a nosso favor. O Senhor que vem, que livra, que sustenta, que ampara, que abençoa, que fortalece, que perdoa, que dá vida, que batiza com fogo, com poder e com Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te apresento este azeite, que é apenas um óleo, Senhor, mas agora consagrado em teu altar. Ele representa aqui, Senhor, a unção do teu Espírito Santo. E essa unção, ó Deus amado, com a qual agora, Pai, eu estou ungindo, ó Deus, e abençoando, Pai, cada pessoa representada aqui nesses pedidos, nesses objetos, nestas fotos. Ó Deus amado, o Senhor sabe o que essas pessoas, ó Deus, necessitam. O Senhor sabe o que de fato é bom para elas. O Senhor sabe, ó Pai, de fato, qual é o caminho pelo qual elas precisam trilhar. Então, Senhor, em nome de Jesus, cria circunstância, abre portas, move pessoas, levanta quem tem que ser levantado, abate o que tem que ser abatido, Pai. Humilha o exaltado, Pai. Exalta o humilhado, Senhor. Mas, ó Deus, por misericórdia, mediante a intervenção do Senhor Jesus e no agir do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós abençoamos, nós ungimos, ó Deus, para que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, alcance cada uma dessas pessoas. E cada um de nós, todos eles possam reconhecer que foi a boa mão do Senhor e render a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, que o Senhor seja louvado. Graças a Deus.